Olá, tudo bem? Eu participei do Edu Bahia, que foi o primeiro congresso de educação domiciliar na Bahia, e eu palestrei lá sobre a psicomotricidade na educação domiciliar. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta e trabalho há 12 anos com crianças. E aí eu achei muito relevante esse tema, fiz a palestra e o feedback que eu estou recebendo das famílias que assistiram tem sido muito bom. Então eu resolvi fazer esse vídeo para postar no canal, para que essa informação chegue a mais famílias, né? Porque muitas famílias vêm perguntando, e o que fazer com as crianças com alfabetização, com 2, 3 anos, o que eu faço, como eu inicio a educação domiciliar. E aí se pensa muitas vezes na instrução intelectual e esquece do desenvolvimento motor, né? Porque a intelectualidade ela desenvolve, né, no corpo físico, então você precisa ter um bom desenvolvimento motor para que você alcance depois o desenvolvimento intelectual. Então, assim, o que é psicomotricidade, né? É o conjunto de funções nervosas e musculares que integram o sistema nervoso. E a primeira infância, ela tá em pleno desenvolvimento motor. Deus é tão sábio que dá essa energia absurda para as crianças, da hora que acorda, da hora que vai dormir, elas não param um minuto. Por quê? Porque elas precisam explorar o mundo à sua volta e desenvolver o seu sistema neurológico e psicomotor. E ter o conhecimento dessas funções, né, desses elementos da psicomotricidade é essencial para você estimular a criança de maneira adequada. Então, como é que é? A criança, ela começa, né, bebê, ela desenvolve, quando ela é bebê, ela não tem noção onde começa o corpo dela, onde começa o da mãe, ela não tem noção. À medida que ela vai descobrindo a mão, o pé, e sentando, e começa a engatinhar, e ela começa a ter noção do próprio corpo, e depois ela começa a ter noção do espaço físico, e depois ela começa a ter controle corporal, né, consciente, e consegue começar a controlar o xixi, o cocô e levar a mão à boca e fazer atividades conscientes, como beber um copo de água. Depois vem o aprendizado da fala, né? Então a fala é uma aquisição posterior. E depois aprende os códigos sociais de comportamento e a linguagem. Então, assim, não queira ficar nessa pressa da alfabetização quando a gente tem muitos outros elementos muito importantes para trabalhar antes, né? Então, assim, na educação infantil, vou ler esse texto aqui. A prioridade é ajudar a criança a ter uma percepção adequada de si mesma, compreendendo suas possibilidades e limitações reais, e ao mesmo tempo auxiliá-la a se expressar com maior liberdade, conquistando e aperfeiçoando novas competências motoras. Então, na escola se trabalha muito a psicomotricidade através dos educadores físicos, geralmente a currícula escolar tá 3 vezes por semana, no mínimo, né? De 2 a 3 vezes por semana, nas escolas se trabalha a psicomotricidade. E também, assim, quando a criança tá no parquinho, brincando, ela tá ali o tempo todo, a psicomotricidade tá envolvida, né? E é importante, assim, eu quero deixar claro, só um parênteses, esse vídeo não tem como ficar curto, infelizmente. Mas quando as pessoas, a educação domiciliar é questionada e a socialização, está intrínseco nesse questionamento a psicomotricidade. Porque hoje só se trabalha efetivamente a psicomotricidade nas escolas, né? Por quê? Porque a vida moderna, ela se dá exclusivamente no ambiente artificial metropolitano,
tirou-se o habitat natural. Nós somos animais, racionais, claro, mas nosso habitat natural é a natureza. Porém, hoje a gente não vive em contato diário com a natureza, salvo aqueles que moram realmente na zona rural, em fazendas, mas assim, não é a realidade das regiões metropolitanas. Então, a educação infantil, ela busca o quê? Trabalhar essas habilidades motoras, ainda que em ambiente artificial, como é a escola, mas ela tenta, né, suprir esses elementos que foram retirados da natureza. Por quê? Olha só, quando você... Qual é o habitat, né? Vamos falar do habitat natural. Quando você explora a natureza, você anda em diversos tipos de solo. Você tem a grama, folha seca, pedras, terra, areia, água. E esses elementos da natureza, eles são instáveis. De maneira que a criança andando nesses elementos, ela está trabalhando a psicomotricidade, o equilíbrio, né? Nossas articulações, ela tem neurônios periféricos que são estimulados na medida que você vai tateando, né? Vamos dizer assim, você vai andando, caminhando, você vai tendo contato. Assim como também a pele, né? Aí, quando você retira a criança desses elementos naturais e coloca ela só em asfalto, porcelanato, cerâmica e cimento, esses chãos são bem estáveis e lisos. E o tempo todo de calçado. Então, o que que acontece? Ela não tem estímulo tátil, ela tem muitos, e é muito comum, eu vejo isso diariamente no trabalho. Crianças que não suportam pisar descalço numa grama, numa terra, tem nojo, tem aflição. Por quê? Porque a pele dela não foi acostumada. E por conta de você não oferecer esse tipo de ambiente para a criança, ela também não tem o estímulo de equilíbrio, de tátil, de o equilíbrio psicomotor mesmo fica comprometido. Então, assim, hoje em dia, pouquíssimas são as crianças que correm diariamente, né, nesses diversos tipos de solo, atividades ao ar livre, tomam sol todos os dias, mexem com a água, com a lama, com a areia, com flores, sente o aroma das flores, a texturas diferenciadas dos mais variados elementos naturais, brincadeiras imaginativas, brincadeiras imitativas, subir em árvores, esse contato mesmo de, sabe, brincar com pedra, jogar pedra na água, construir castelos na terra, fazer buraco, né? Toda criança, quando tá num ambiente natural, elas gostam de ficar cavando. Tudo isso é um grande estímulo, porque você tá trabalhando motricidade fina, equilíbrio, tato, enfim, uma série de coisas. Agora você imagina tirar tudo isso da criança. Você não oferece mais ambientes naturais para a criança brincar, né? Olha, a vida moderna é metropolitana, é apartamentos, as casas hoje em dia não tem mais árvores, aqueles quintais como até na década de 80 tinha. Então você não tem mais as casas com árvores, com terra, né? Hoje tudo aí quando tem um pedaço de grama em algum condomínio ainda vem a placa, não pise na grama. Eu sinceramente não entendo isso. Então, o que que acontece? Aí você coloca a criança num ambiente artificial e oferece a ela ainda estímulos visuais, mentais, como são os tablets, os jogos, os celulares. Então, o que que você está criando? Você está criando crianças sem o desenvolvimento psicomotor adequado e com um estímulo mental inadequado, que são as luzes do celular, enfim. Aí você começa a ter crianças nervosas, crianças irritadas, que não têm capacidade de concentração, que não conseguem, não são capazes de se acalmar. Engraçado, né? Quando nós estamos estressados, as pessoas falam pra gente: ai, vai pisar na grama, pisa na terra, né? Você tá muito nervoso. Quando a gente quer descansar, tira as férias, a gente vai pra onde? Pra natureza, quer ver o mar, quer ver um campo aberto, quer ficar ao lado da natureza. Aí você
só porque você olha para uma criança, ela não tem conta para pagar, não tem o estresse, as preocupações da vida adulta, mas você retirou dela todo esse contato com a natureza, deu a ela tablet, celular, uma vida sedentária, onde ela não gasta a sua energia, e aí você quer que ela seja uma criança calma, que ela obedeça, que ela tenha capacidade de concentração, sabe? São coisas que nós precisamos refletir, né? Porque a vida moderna, ela tem demonstrado, né? Através aí do que a gente tem visto, que nós estamos adoecendo as nossas crianças. E eu afirmo, assim, categoricamente, que um desses motivos de tantas doenças na infância é porque as crianças não estão mais crescendo na natureza, explorando a natureza, desenvolvendo a sua motricidade no ambiente natural dela. E aí você, oferecendo esse ambiente artificial, o organismo vai se adequar, mas essa adequação vai trazer consequências. Então, nós precisamos conhecer os elementos psicomotores para trabalhar esses elementos com as crianças, né? E buscar trabalhar eles o mais próximo da natureza possível. Se você não consegue, mas pelo menos trabalhe ele em casa, num ambiente artificial mesmo, mas trabalhe, não deixe a criança parada, porque a criança ela precisa de movimento. É só você olhar para uma criança e você vai ver que é da natureza dela o movimento, né? Então, a criança ela só fica parada quando ela tá doente. Então, se você tem uma criança que fica todo tempo parada frente à televisão e tablet, está errado e terão consequências. Então, você precisa pesquisar, e aí eu falo, busque na lupa do Instagram ou do YouTube esses termos, e aí vão vir diversas páginas que tratam exatamente e ensinam exercícios baratos, fáceis de realizar, né? E aí você vai conseguir trabalhar isso principalmente nos 7 primeiros anos da criança, que é a lateralidade, né? Onde ela vai trabalhar, não é ensinar a falar, ela tá no concreto, a gente tá falando de coisas concretas e não do abstrato. Trabalhar atividades de lateralidade, frente, trás, direita, esquerda, em cima, embaixo, organização espaço-temporal, a imagem corporal, trabalhar com espelhos, o equilíbrio, né? Uma brincadeira que eu sempre falo, mas é porque é realmente maravilhoso. Andar no meio-fio. Aquela brincadeira que você vai andando no meio-fio da calçada, segurando a mão da mãe. Gente, isso é maravilhoso para o equilíbrio. Ritmo, motricidade fina, muitos trabalhos manuais para você fortalecer a musculatura da mão para somente depois exigir que ela segure um lápis. Existem muitas brincadeiras para se realizar antes de você entregar um lápis à criança, né? Você precisa ainda fortalecer a musculatura dela, melhorar o tônus para depois você exigir que ela segure um lápis, né? Ritmo, música, atividades de grande amplitude, corrida, tudo isso é preciso trabalhar antes, né? Então eu sugeri no minha palestra e sugiro aqui também as atividades semanais em grupos de famílias educadoras, onde os adultos podem promover atividades, ou uma mãe ficar responsável para cada semana, ou as mães todas se unirem, entenderem também que é uma atividade física para as mães e fazer atividades entre adultos e crianças. É uma troca excelente, troca de energia, porque a atividade em grupo também traz competição, traz uma energia de grupo que é muito boa, né? E atividade diária em casa, onde você também vai trabalhar motricidade fina, equilíbrio, ritmo, esquema corporal, enfim, é infinito, não tem desculpa para não trabalhar. Como eu disse, é só pesquisar a respeito, vocês vão achar muitos canais que tratam a respeito, e a consciência de que a criança precisa desenvolver a motricidade para depois desenvolver a parte intelectual, e as relações afetivas também dependem da boa motricidade desenvolvida. Eu tentei resumir o mais resumido possível, mas ainda assim eu vi que deu um vídeo longo, mas espero que o recado esteja dado e que possa contribuir com as famílias, certo? Obrigado
E se você chegou até aqui, quero deixar um recado, dê sugestões de vídeos sobre educação domiciliar. Obrigada.